Oi, gente, tudo bem? Graças a Deus já começamos mais um ano e nós estamos em fevereiro. E semana passada, quando ainda era janeiro, eu passei por uma coisa que eu não compartilhei com vocês porque eu ainda não tinha gravado, mas hoje eu estou trazendo para vocês essa reflexão sobre o poder das palavras. E o que me aconteceu foi que eu estava num lugar, era uma terça-feira, onde uma pessoa que eu não conhece, que ela não conhece Jesus, ela estava falando várias coisas sobre a igreja do Senhor e sobre pastores. E aí eu tava me segurando e algumas vezes eu até cheguei a ser um pouco debochada, né? E só que aí teve uma coisa que foi pra mim um estupim. E eu estava quase dizendo, não, agora eu vou falar. Agora eu vou falar um monte de coisa. Só que eu senti dentro de mim que não. Porque o que eu poderia falar poderia matar aquela pessoa. Ela já era uma pessoa que não conhecia Jesus. Se eu agisse de modo errado, eu poderia terminar de matar aquela pessoa que não conhece a Jesus. E que se a gente, como cristão ou como qualquer pessoa, se nós usarmos as nossas falas para matar as pessoas, o que seremos de nós, né? E aí existe o pão diário, que é esse instrumento assim, pão diário, né? Isso é daqui do volume 21, que você pode encontrar em alguma livraria. E é muito bom, auxilia muito as pessoas assim, quando às vezes não tem um norte. Mas enfim, foi no dia 25 de janeiro, foi o dia que aconteceu esse meu assim, de achar que eu poderia usar a palavra para detonar, né? Que às vezes, nossa, eu vou agora usar isso aqui pra ver. Mas a gente tem que pensar no que a gente vai falar. Porque a gente não deve usar as palavras para envergonhar as pessoas. A gente não deve usar as palavras para, sabe, matar elas. Porque as palavras, elas têm o poder de destruir ou de construir, entende? E aqui, eu não cheguei a ler o pão diário nesse dia. Eu li na quarta-feira. E quando eu terminei o devocional, o pão diário desse dia, da quarta-feira, eu disse, não, eu vou olhar o do dia anterior. E quando eu olhei o do dia anterior, foi justamente sobre aquilo que tinha acontecido no meu dia. Eu sei que não existe coincidência, gente. Eu não acredito que as coisas assim de Deus não tem coincidências, né? E o Espírito me guiou a olhar do dia anterior para que eu visse. O título dessa palavra desse dia era Palavras Descuidadas, né? E aqui retrata um pai, que são sempre historinhas do dia a dia que aborda, né? E aborda um pai que ele olha para sua filha que estava doente e que seu genro estava cuidando bastante da sua filha. E ele fala assim para sua filha, você tem um verdadeiro tesouro aí, disse ele à sua filha. Então a sua filha disse, você não pensava assim quando eu conheci ele. E aí o pai ficou remoendo, mas meu Deus, já faz 15 anos que eu falei alguma coisa assim mal do meu genro para minha filha porque eu não concordava, essas coisas, mas ela se lembra. Então assim, às vezes a gente usar palavras ou vão marcar as pessoas para o bem ou vão marcar as pessoas para o mal. E aí que diz em Tiago, capítulo 3, que fala sobre dominarmos a nossa língua. E lembrando que um dos dons do Espírito, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então, se a gente não consegue dominar a nossa língua, como que nós vamos guiar o nosso corpo? Como que nós vamos deixar que Deus seja o nosso guia na nossa vida? Como nós vamos deixar que o Espírito seja aquele que domine o nosso agir?
Então a gente deve prestar atenção nas palavras que nós usamos contra as pessoas, porque nós não devemos usar as palavras para matar as pessoas. E aqui diz em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, se você puder ler mais aí na sua casa, que eu não vou ler todo, eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Então, se nós usarmos as palavras para falar coisas ruins, ela pode gerar contenda. Jesus, quando estava aqui na terra, irmãos, Jesus, quando estava aqui na terra, ele não só era uma pessoa que falava bem e que era uma pessoa que ouvia, que gostava de ouvir. Então, um segredo para que a gente saiba usar as palavras é a gente ouvir. Até porque, pense bem, nós só temos uma boca, mas temos 2 ouvidos. Aqui diz, ainda em Tiago, que como eu disse a vocês, irmãos, é sério, se vocês puderem ler o Tiago 3, do 1 ao 2, é muito importante para que a gente saiba dominar esse pequeno órgão que é aquele que está responsável nas fases ali da criação da fala. E se a gente não souber usar eles, a gente pode aí fazendo coisas ruins para as pessoas, né? Enfim, aqui, diz aqui que no versículo 6, logo após o versículo 5, que foi aquele que a gente leu, a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser, com o fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chamas. Então que a gente pare e pense no que a gente vai ler. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esses versículos, tá bom? Para você se lembrar. E também um site que fala sobre o poder da palavra. Você pode ler direitinho. E, gente, Jesus várias vezes usou as palavras. Então, como Jesus, que a gente deve ser uma pessoa que deve estar vivendo para se parecer com Jesus, que a gente pare e pense no que a gente vai falar para as pessoas. Porque a vida é construída com conversas, com esses relacionamentos são construídos com palavras. Então, que a gente tenha um relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor agradável, que nós possamos. Pega e pensa, por que eu devo mediar minhas palavras e por quê? Né? Por que eu devo parar e pensar? Gente, nós não vivemos sozinhos. E como eu já disse nesse vídeo, relacionamentos ele é construído por conversas e as conversas têm palavras, né? E então, as palavras que você recebe, você quer receber palavras boas ou você quer receber palavras ruins? Eu tenho certeza que você quer receber palavras boas, não é? Um incentivo, um encorajamento, um elogio. Se é uma pessoa que recebe palavras ruins, faça com que isso seja, por exemplo, pensa assim, as palavras são pedrinhas, tijolinhos, e você vai construindo algo para que aquilo que você pega seja algo que você use para o reverso. Você recebe uma palavra ruim, você vai pegar aquilo como incentivo para fazer algo bom. Emily, é fácil? Não é fácil. Mas pensa assim, gente. Olha, você não tem culpa do que as pessoas falam de ruim para vocês. Isso fala, por exemplo, quando Pedro fala de Paulo, Paulo, deu para entender? É um ditado que diz assim, eu vou colocar aqui embaixo, que eu acho que vocês já conhecem, mas é o que eu digo. A gente deve não pagar mal com mal, a Bíblia nos ensina isso. Então, você tá aqui aprendendo. Se você sabe uma pessoa que não sabe bem usar as palavras, você pode levar esse vídeo para que ela, assim, desperte, ou você possa
assim, já dando com vocês, aquele que você já aprendeu, que nós devemos usar as palavras para que haja vida e não morte. Porque, olha, por isso que é importante a gente parar e pensar para mediar aquilo que a gente vai falar. A gente deve parar, tá bom, a pessoa me falou isso, vou parar um pouquinho, e o que é que eu vou, assim, mentalizar o que é que eu vou dizer e falar, né? E o que é que acontece? Por quê? Pensa, um engenheiro, ele tem que parar e pensar no que ele vai falar, ele tem que, assim, calcular, pensar nas medidas, tudo direitinho para ele falar para aquele que é o pedreiro, né? Aqueles que vão lá de frente mesmo construir um prédio. Porque se ele não parar e pensar naquilo que ele vai dizer para as medidas, as coisas que o pedreiro vai usar, o que acontece? Se ele usar as medidas erradas, quando for construir lá um prédio, o prédio ele pode vir a cair. É por isso que o engenheiro, ele estuda o que ele vai falar, ele diz, ele desenha lá. Então, gente, eu tô até aqui com o roteiro do que eu vou falar. Então é isso, a gente tem que parar e pensar no que a gente vai falar. Isso é muito fundamental para que a gente use as palavras para crescer e não para, sabe, matar as pessoas. Então a gente deve ter isso, mas isso dá para outro vídeo. Você pode encontrar um vídeo no YouTube sobre inteligência emocional, que é você saber lidar com as coisas que são assim dadas para vocês. Então você pega as palavras, mas você filtra o que é bom e fica com o que é bom e joga fora o que é ruim, tá bom? E eu espero que deu para entender. Esse vídeo ficou bastante grande e talvez esteja um pouco confuso, mas eu sei que você pode encontrar sobre esse assunto vários vídeos na internet ou sites para você ler. E, inclusive, como eu já disse, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um site para você ver e ler sobre o poder da palavra. É isso e tchau, tchau. Deus abençoe vocês e que a gente venha saber usar as palavras.